Queridos, um feliz sábado a todos que estão presentes. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande que brota em nossos corações de podermos separar esse momento especial para adorar o nosso Criador. Você que está em casa também, seja muito bem-vindo, amigos e amigas, esse culto de adoração ao nosso Criador. Nesse momento eu quero convidá-los, em respeito e em adoração ao nosso Deus, a curvar nossas frontes e vamos orar com Ele. Santo Deus, Pai amado, como é bom, Senhor, como é gratificante estar na Tua presença. Pai amado, enquanto o mundo ele está em caos, em trevas, nós podemos experimentar, Senhor, um pedacinho do céu aqui na Tua santa e gloriosa presença. Senhor, muito obrigado também, nós queremos Te agradecer por mais um sábado, um dia de descanso, Senhor, onde nós podemos nos deleitar na Tua santa presença. Pai amado, nós iremos agora adorar o Teu nome, nós queremos agora também, Senhor, estudar a Tua palavra, tudo para a honra e glória de Jesus Cristo. Pai amado, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus, amém. Feliz sábado novamente. Eu te convido agora, você que está em casa, você que está aqui presente, a se colocar de pé e cantar conosco o Maior que Tudo. Que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim. Até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só.
trabalhando em mim foi maior. Irmãos, feliz sábado. Em Filipenses 4, verso 6, na Nova Versão Internacional, nós lemos assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Hoje nós temos um pedido especial pelo irmão Santiago, que continua internado, que os irmãos possam se lembrar de orar por ele nos seus lares. Assim como estamos, vamos orar. Paizinho querido, obrigada, Pai, por esse lindo sábado que o Senhor está nos concedendo. Obrigada, Senhor, por o Senhor ter nos guardado durante toda essa semana, ter nos abençoado de tantas formas, Senhor, ter nos protegido de todo o mal. Pedimos, Pai, a Tua bênção neste culto, Pai, essa semana tão maravilhosa de oração que tivemos, em que aprendemos mais sobre o Seu sacrifício, Pai, do Seu amor, da Sua graça e da Sua misericórdia por nós. Agradecemos também, Pai, pela geração de Calebes que o Senhor está levantando, Pai, que o Senhor está capacitando para fazer a Tua obra, Pai, para fazer o Teu serviço, para espalhar o Teu amor neste mundo, Pai, para que o Senhor volte logo. Em especial, pedimos por todos os nossos amigos e familiares que estão doentes, que estão hospitalizados, Pai, que o Senhor possa visitar a cada um neste dia, Senhor. Que o Senhor possa levar saúde, ânimo, força e a Tua paz. Pedimos também pelas famílias que estão enlutadas, Senhor. Que o Senhor conceda a paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor possa confortá-los e reforçar neles a esperança da Sua breve volta, do nosso breve reencontro com os nossos queridos, Senhor. Que o Senhor envie Teu Espírito Santo, ilumine o pastor Lucas, Pai, para este culto, Senhor. São essas bênçãos que Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Chegando ao final dessa semana de oração jovem, para coroar a semana de forma muito especial, nós teremos o privilégio de participarmos juntos de uma das mais belas cerimônias da igreja, o batismo, né? Aqui nós temos a Jéssica. Gostaria de chamar aqui pertinho o esposo, Rafael. Olha, eu fico sempre admirado com o tamanho do Rafael, viu? Olha o tamanho do Rafael. E a Poliana, cadê a Poliana? A Poliana. A Jéssica, ela participa dos jovens, tem frequentado a igreja já há algum tempo. E a Jéssica sempre está muito envolvida, é uma pessoa muito ativa, né? Sempre está nos grupos de estudo da Bíblia. Se tem grupo na terça, na quinta, no sábado, a Jéssica está lá, né? E nesse período a Jéssica foi orientada, conduzida pela Poliana nos estudos bíblicos. E fizeram todos os estudos bíblicos, né? Chegaram ali até o final. E finalmente esse momento muito gostoso, né, Poliana? Que a gente vê que valeu a pena, né? Passarmos a palavra adiante. Esse é um momento muito especial, Jéssica. A Bíblia diz que os anjos no céu fazem festa por esse momento. O próprio pai de Ellen White canta de alegria, né? O céu está em festa e nós também estamos em festa pela sua entrega ao Senhor. Jéssica, gostaria de te fazer 3 perguntas que refletem, né, as doutrinas adventistas. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e deseja ter uma vida próxima, um relacionamento íntimo com Ele, próximo a Ele, sendo conduzido e orientada por Ele? Amém. Você aceita a Bíblia como palavra de Deus e fonte de toda a fé e as crenças adventistas como te foram ensinadas pela Poliana? Amém.
e você deseja, é da sua convicção, da sua vontade, ser batizada como expressão pública da sua fé nesse Deus? Sim. Temos apoio? Amém. Então, neste momento, seguindo a ordem do nosso grande Mestre Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados e para que o seu nome seja inscrito no livro da vida, o pastor Adriano a batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Crianças e a igreja, feliz sábado para todos. Essa semana nós estamos ouvindo sobre santuário. E hoje nós vamos falar sobre as crianças vão achar meio complicado essa palavra, intercessão. Quem sabe o que é intercessão? De criança, né? Os adultos sabem. Quem sabe? Difícil, né? Então, sabe aquela hora que você quer ir dormir na casa do colega ou brincar? E aí você, mãe, eu vou lá brincar com fulano, vou dormir na casa dele. Aí a mãe fala, temos que falar com seu pai, temos que falar com a mãe do seu amiguinho, para ver se você realmente pode. Então, quando a mãe faz isso, que vai falar com alguém, ela está intercedendo. Isso se chama intercessão. Aí o pai vai e aprova. A mãe também aprova. Sabia que também nós temos intercessão no trânsito? As placas indicam o melhor caminho. Tem a intercessão quando a mãe ora com você, pedindo ao pai que te ajude a você a fazer a coisa certa. Também temos o advogado que intercede pelas pessoas, para que elas possam ter o melhor resultado naquilo que está acontecendo na vida dela. E você, quando ora, quem que intercede por você? Quem é? Quando você ora? Olha, o nosso maior intercessor é Jesus. Ele intercede por todos nós, por todo mundo. Quando ele veio ao mundo, que nasceu, morreu e voltou para os céus, ele está lá, intercedendo por nós. Cada vez que você pede oração, faz oração, pedindo alguma coisa, agradecendo alguma coisa, Jesus vai lá e fala com Deus. Olha, ele está precisando disso, porque ele sabe o que é melhor para nós, viu? Quem é o nosso melhor intercessor? Jesus. Ele está sempre intercedendo por nós. Vamos orar e pedir a Deus que Ele nunca deixe de nos interceder por nós, para Deus? Vamos? Querido Jesus, muito obrigado por interceder por nós. Muito obrigado por o Senhor ter morrido aqui na terra e agora está aí no céu
procurando fazer o melhor para nós, e sempre faz o melhor para nós. Te agradecemos pelo seu amor, em nome de Deus, nós pedimos amém. Viu? Até sábado que vem. Olha, e não esqueçam, mamãe e papai, nós estamos tendo culto presencial nas escolas sabatinas lá do MC, tá bom? No livro de Malaquias, capítulo 3, nós temos promessas de Deus a todos nós. E o versículo 10 e o 11 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Uma questão de adoração, é uma questão de confiança, e é uma questão de fidelidade. Nesse momento, nós vamos poder participar, devolvendo os dízimos e dando as nossas ofertas ao nosso Deus, para mantimento da sua casa e da sua obra também. Sejamos liberais, e você que está em casa e quiser também participar deste momento, você pode participar. Aí na tela nós temos a conta corrente da igreja, em que você pode fazer o seu depósito, você pode dizimar e poder participar deste momento também de adoração ao nosso Deus. Sejamos todos muito liberais. Dando continuidade ao nosso momento de louvor, peço que vocês se levantem mais uma vez, que nós vamos cantar a música tema, Santuário.
me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Amém. Antes da nossa reflexão, gostaria de convidar aqui a Aline. Tudo bem? Para quem não a conhece, né? A Aline, ela há um bom tempo já tem recebido estudos bíblicos, né? Eu vi que o pastor Ítalo está ali, ó, foi uma das pessoas também quem te deu estudo bíblico. E a Aline está sempre envolvida nas atividades,
aventureiros, né? Com as crianças. Eu até falei para ela, Aline, eu acho que chegou o momento, né? Daqui a pouco eu vou chegar na igreja sábado, você vai estar pregando e não passou ainda pelo momento da sua entrega. E aqui a Aline está hoje para um momento muito especial, né? A profissão de fé. A profissão de fé acontece na igreja adventista, né? Com pessoas que já passaram pelo batismo por imersão em outra denominação religiosa e seguiram os princípios daquela denominação até receberem a informação, a mensagem adventista, que é então o caso da Aline, né? Que alegria. O Marcelo também, né? Também foi. Aqui estão os aventureiros para prestigiar, então vou pedir para os aventureiros ficarem de pé assim, vocês estão uniformizados, bem bonito, né? Olha que legal, que especial. Aline, 3 perguntinhas para você, tá bom? Você aceita Jesus como seu Salvador, deseja que Ele esteja conduzindo a sua história, a sua vida, por onde você for, quer estar ao lado dEle? Amém, que bênção. Aceita a Bíblia como palavra de Deus, e a doutrina adventista como expressão legítima desta palavra? Amém. E você deseja pertencer à igreja adventista, deixar explícito, evidente, público a sua demonstração de fé também? Amém, amém. Muito bem, Aline, nós estamos muito felizes e eu preciso perguntar à igreja se eu tenho o apoio para recebermos a Aline por profissão de fé. Olha só quanto apoio, Aline. Seja muito bem-vinda. Conte com os pastores dessa igreja, com os líderes, você que está envolvida com os aventureiros, passou a ser parte da sua família. Que Deus abençoe muito a sua vida agora nessa nova jornada. Também tem aqui o Marcelo, que é o nosso diretor dos aventureiros, tem uma lembrancinha aqui para você especial. Agora ela recebe o PIN, né? Muito bem. Esse é o seu certificado de membro regular da Igreja Central Paulistana. E esse é um kit bem especial que o Marcelo te entrega. Pode ficar aqui também, Marcelo. E nós vamos aproveitar aqui o amigo pastor Ítalo para fazer uma oração especial. Ele que esteve participando por tanto tempo dos aventureiros, influenciando nos trabalhos. Vamos orar então? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós conhecemos na Tua Palavra a pessoa de Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez por nós, o trabalho que faz por nós hoje também. E obrigado porque esta mensagem maravilhosa chegou ao coração da Aline. Obrigado porque ela tem te servido, se dedicado a Ti, envolvida com o Clube de Aventureiros, também em outras atividades. Peço que o Senhor confirme no coração dela a decisão de te servir a cada instante. Obrigado porque neste momento ela está sendo recebida como membro da Tua igreja aqui, e temos a certeza de que ela também faz parte do Teu reino nos céus. Abençoe-a em todos os seus passos, abençoe esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu queria convidar agora também, aproveitando a oportunidade, a Jéssica, que acabou aqui de ser batizada. Vem cá, Jéssica. Jéssica, que felicidade, que emoção que brota em nossos corações, em poder tê-la conosco, em nossa família agora. Veja a família linda que você ganhou, é uma família real que vai estar morando com você no paraíso do nosso Criador. E nesse momento eu quero te entregar esse kit, o certificado de batismo e também uma camisa multiforme, que agora você é do nosso time, né? Então, seja muito bem-vinda. Eu quero aproveitar também agora para fazermos uma oração juntos pela Jéssica. Então, curva a sua fronte e vamos orar ao nosso Criador. Santo Deus, que privilégio, Pai. É o maior dos privilégios que nós podemos ter agora. É uma alma conversa, Senhor. É uma alma que entregou-se a Ti. Volveu, meu Deus. Ela estava indo para um lado, agora está indo ao Teu encontro.
E esse é o maior dos milagres. Pai amado, muito obrigado por termos esse privilégio de ter a Jéssica agora conosco. Pai bendito, oramos em nome de Jesus. Amém. Que alegria mais uma vez estarmos juntos aqui, abrangidos pelo santuário de Deus estabelecido no templo, o sábado, e estudando sobre essa temática tão especial no texto bíblico. O pastor Adriano sempre está aqui conosco acompanhando, eu chamo ele carinhosamente de mestre, né? Em função de tantas coisas que eu tenho aprendido com ele. E hoje está aqui o Ítalo, o pastor Ítalo também. Quando eu cheguei nessa igreja, o pastor Ítalo que foi quem me orientou ali os processos, a movimentação do MC, e aí eu passei a brincar com ele, dizendo que tudo que eu sei eu aprendi com ele. E isso é um tiro no pé, né? Algo bom, algo ruim. No dia que eu fizer uma coisa errada, aí eu falo, aprendi tudo com o Ítalo, né? Mas uma grande alegria tê-lo aqui também, e um desafio também pregar aqui com vocês dois assistindo, né? É um desafio também para mim. Agradeço mais uma vez aos jovens pelo privilégio e alegria de poder participar desta semana, e também agradeço hoje pela escolha do tema, que foi de iniciativa da liderança jovem, né? Eu particularmente fiquei bastante surpreendido com o interesse dos jovens neste tema, que é um tema tão especial no texto bíblico. Mais uma vez, feche seus olhos para elevarmos o pensamento ao nosso Deus. Senhor, nosso Pai querido, nesse momento todos nós nos colocamos diante da sua presença. Nós nos recusamos a abrir as páginas da Bíblia, sem antes suplicar que o Senhor esteja em nosso meio, sem antes suplicar que o Espírito Santo seja derramado e transborde em nossos corações, sem antes suplicar que nos dê as lentes, a percepção mais adequada em relação a cada texto, a cada expressão, a tudo que for dito, falado aqui. E acima de tudo, sobretudo, que o seu nome seja glorificado e que o nosso nome desvaneça, desapareça por completo diante da glória da sua face. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o sacerdócio de Cristo no santuário celestial. E antes de entrar nesse tema, a reflexão será subdividida em 3 tópicos. O primeiro tópico nós vamos falar sobre a realidade da alienação, a separação da presença divina, que é justamente um dos pontos centrais na ideia, no conceito do santuário. O segundo tópico, iremos falar sobre a reconciliação via sacrifício e de maneira mais objetiva, uma vez que este tema já foi trabalhado no último domingo, e depois entraremos então na reconciliação via sacerdócio. Antes de mais nada, é importante lembrarmos que a Bíblia lida com salvação. Há muitas questões que o Deus bíblico se propõe a solucionar, questões cotidianas, questões que têm a ver com elementos concretos do dia a dia humano, mas a questão principal, a questão central com a qual o Deus bíblico está lidando no santuário é a questão do pecado e da reconciliação, restabelecimento do relacionamento com o ser humano. Esse relacionamento fora rompido lá no Éden. Quando lemos o capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3, nós temos informação da introdução de uma nova personagem, a serpente, que é identificada no Apocalipse como Satanás, o arqui-inimigo de Deus, e então o homem toma a decisão de ceder às tentações. Se você manter a sua Bíblia aberta no capítulo 3 de Gênesis, alguns detalhes bem rápidos. O texto bíblico diz no verso 1, mas a serpente era mais sagaz do que todos os animais selváticos. Capítulo 3, verso 1 de Gênesis. Depois disso, nós vamos ler que após o pecado, verso 7, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E os versos principais da nossa reflexão, eles estarão colocados aqui nessa tela. Então você pode acompanhar aqui, que fica mais cômodo, mais prático para você também. Então olha que interessante, a serpente ela era mais sagaz, e a expressão hebraica utilizada, o substantivo aqui é arum. E depois diz que os olhos de ambos se abriram e eles perceberam depois do pecado que estavam nus, e a expressão usada é arumim.
Essas expressões não têm o mesmo radical verbal, não pertencem à mesma raiz verbal, mas elas estão conectadas foneticamente. É um recurso, né? É um recurso da oratória hebraica, conectar as expressões foneticamente. Uma vez que no mundo antigo as pessoas não tinham o texto bíblico para acompanhar a leitura, alguém falava, as conexões fonéticas são extremamente relevantes. E aqui o texto aparece criando uma conexão entre o homem e a serpente. A serpente era Arum e o homem percebe agora que ele está Arumim. Uma mudança radical em sua natureza. O homem se torna parecido com a serpente. Há uma aproximação da serpente. Será que temos outras evidências textuais para isso, que não seja apenas uma conexão fonética, subjetiva relativamente? Nós temos o verso 15. O verso 15 do capítulo 3 diz: porém inimizade, Deus dizendo à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Se Deus precisa de uma manifestação sobrenatural, uma ação divina, para romper o relacionamento entre a mulher, os seres humanos e a serpente, símbolo, emblema do arqui-inimigo de Deus, é porque necessariamente nós entendemos, né? Nós podemos pressupor com muita segurança houve uma aproximação entre a humanidade e a serpente. E houve um desgaste da imagem divina que fora estabelecida no homem. Agora o homem é mais parecido com a serpente. Ele vai começar a reproduzir o comportamento da serpente. É por isso que daqui para frente começam homicídios, guerras, todos os tipos de pecados imagináveis, né? O texto ele nos mostra uma aproximação da serpente, uma identificação do ser humano com o arqui-inimigo de Deus. Desta forma, o pecado, ele não é um simples tomar do fruto e desfrutar dele. O pecado é um posicionamento dentro de um cenário, de um contexto de conflito. Pecado é um posicionamento. Nós temos essa imagem construída no texto bíblico. Capítulo 12 de Apocalipse, houve uma grande guerra no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão e seus anjos. Então você tem um conflito, uma insurreição de seres angélicos se posicionando contra o Criador. E o homem ele tem que decidir em qual lado do conflito ele estará. O pecado não faz do homem apenas um pecador, alguém mau, moralmente falando, mas coloca o homem do outro lado do conflito. Ele não apenas está separado de Deus, mas ele está posicionado contra Deus, e Deus contra ele também. Essa é a ideia que ocorre. Nós temos algumas ideias dos desdobramentos do pecado. Nós temos uma cena que eu chamo de o delírio de Satanás, quando ele está no deserto e ele diz assim para Jesus: se prostrado me adorares. Olha que cena estranha. Uma criatura exigindo que o Criador do universo, soberano de todo o cosmos, aquele que conduz todas as questões do universo todo, dizendo para ele: se prostrado me adorares, quer dizer, se dobre diante de mim, exigindo que o Criador o adore. E depois nós temos outros desdobramentos do conflito, quando nós vemos em Apocalipse os perdidos sendo convocados, comissionados e armando um acampamento, um exército para sitiar a cidade santa, a Nova Jerusalém. Você percebe que o pecado não é apenas um ato isolado, uma decadência moral, mas é um posicionamento no cenário do conflito. Quando nós pecamos, nós nos posicionamos. O pecado, aliás, fez o homem estar contra Deus. Isso é o que acontece. Isso é explícito na linguagem utilizada no Apocalipse, uma linguagem bélica, falando sobre um conflito de extensão universal, quando falamos. E é explícito também seus efeitos últimos no conflito do Amargedon, aquela grande guerra entre os perdidos e o povo santo que estará na cidade santa, Jerusalém, descendo com Deus. Há uma polarização. Romanos fala que essa polarização não acontece apenas com Adão e Eva, mas ela se tornou universal. Todos nós nos posicionamos nesse conflito contra Deus. Nos voltamos contra Ele. É por isso que o pecado é algo tão terrível. Porque o pecado não é apenas uma ação. O pecado é um posicionamento no cenário do conflito. Na linguagem paulina, Romanos capítulo 5, versos 10 e 11. Romanos capítulo 5, versos 10 e 11. A linguagem paulina parece sustentar esta ideia. Quando lemos Romanos capítulo, esse é um dos textos que será projetado para você aqui, para nós ganharmos tempo, mas o apóstolo Paulo vai usar a linguagem do conflito. Ele vai dizer assim: porque se nós, quando éramos inimigos,
fomos reconciliados com Deus. Olha a linguagem de Paulo. Quando éramos inimigos. A ideia é de inimizade, de conflito existente. E essa ideia, muitas vezes, é lógico, ela é perdida pelas influências culturais e pela maneira como a teologia é trabalhada em nosso meio. O teólogo John Stott, em sua obra famosa, reconhecida em todos os meios religiosos cristãos, A Cruz de Cristo, ele vai dizer assim: é um erro pensar que a barreira entre Deus e nós, a qual exigia a obra de reconciliação, foi erigida somente do nosso lado, como se nós precisássemos sermos reconciliados e Deus não. Olha que interessante o pensamento de Stott. Há um conflito. Não apenas o ser humano precisa ser atraído para Deus, mas Deus precisa ter a sua justiça satisfeita. Porque Ele não pode olhar para você e simplesmente dizer, eu te perdoo. Ele é justo, íntegro, Ele conduz o universo de extensão e complexidade inimagináveis. Ele precisa ser correto naquilo que Ele faz. Como Ele pode te perdoar sem exigir necessariamente a sua morte? É isso o que Stott está dizendo. Assim, o plano da salvação é necessariamente um plano de reconciliação. O plano da salvação é isso, é reconectar, religar as duas partes que estão não apenas afastadas, mas que estão em conflito, que estão colidindo. Esse é o plano da salvação, um plano de reconciliação, como o próprio apóstolo Paulo utilizou aqui. Se antes, quando éramos inimigos, fomos reconciliados, essa é a linguagem bíblica, reconciliação. E, naturalmente, reconciliação pressupõe alienação prévia de duas partes. Essas duas partes estão alienadas, distantes, estão em conflito, e agora o plano da salvação é harmonizar, reconciliar o relacionamento, reconstruir o relacionamento não de duas pessoas afastadas, mas de dois inimigos que se opõem de maneira feroz, agressiva, cruel. De um lado nós temos o ser humano com a sua rebelião, com o seu pecado, com a sua revolta contra Deus, levantando-se ao lado do exército de Satanás. Do outro lado nós temos Deus. E aí você pode dizer, Deus com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, Deus com a sua justiça, com a sua pureza, com a sua maneira de lidar com o pecado, com a sua inflexibilidade em relação àquilo que é certo. É esse o cenário que temos. E por isso há a necessidade de um plano de reconciliação que possa satisfazer todas as necessidades e implicações que se desdobram deste conflito. É aí que vem a ideia do sacrifício. Sobre o sacrifício, eu vou falar de forma bem objetiva, porque esse tema já foi trabalhado na segunda-feira, e ainda temos acesso a este estudo no nosso canal no YouTube. Mas haveria necessidade de um sacrifício, porque o sacrifício é justamente o que vai satisfazer a justiça divina. A justiça divina exige a morte do pecador. Então alguém de maneira voluntária, deliberada, sem pecado, sem mácula, sem mancha nenhuma, tem que ofertar a sua vida de forma substitutiva. Eu morro no lugar dele. Alguém tem que fazer isso. E esse alguém no texto bíblico é o próprio Jesus. De maneira sistemática no texto bíblico, Jesus é associado ao sacrifício. João diz, eis o Cordeiro de Deus. Marcos, ele faz algo muito interessante no final do seu evangelho, diz que Jesus foi crucificado às 9 horas e ele morre às 15, justamente os horários em que o sacrifício era oferecido no templo. Há aqui uma intencionalidade em relacionar Jesus ao sacrifício expiatório do santuário. Mas teria a cruz resolvido o problema do pecado? Quando Jesus diz, na iminência de sua morte, está consumado, teria ele afirmado que a sua morte resolveu de uma vez por todas o problema do pecado? Será que Jesus deu um checkmate no pecado? Quando ele morre, ele soluciona de uma vez por todas? Eu o convido a olhar o mundo à sua volta. E a resposta é simples: ainda não. O problema do pecado ainda não foi solucionado por completo. Ainda há um papel a ser desempenhado nesse processo de reconciliação. E é aí que entra a figura do sacerdote, a necessidade de um sacerdote celestial. O plano da salvação, orientado pela dinâmica do santuário nos tempos do Antigo Testamento, ele ocorre em duas etapas. Você vai se recordar muito bem.
O primeiro ponto era o sacrifício no pátio, na parte mais externa do santuário. Ali era ofertado o cordeiro de maneira substitutiva. Entretanto, o sacrifício, ele não tinha validade inerente. O sacerdote não ofertava o sacrifício e pronto, o pecador estava perdoado e poderia voltar em paz para casa. Era necessário a mediação, intercessão. O sacerdote pegava do sangue, o sacerdote comia da carne, o sacerdote internalizava o pecado, o sacerdote entrava no santuário, uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, diante da presença de Deus, e ali ele rogava pelo pecador. A lógica é que o sacrifício precisa ser aceito. E tem que existir um eco, uma relação entre o sacrifício aceito e o arrependimento, a penitência do pecador também. O sacrifício ofertado no altar e a mediação sacerdotal que sucede o sacrifício. É um ministério bifásico, acontece em 2 momentos. O mundo protestante e evangélico em geral acredita na suficiência, na centralidade, na crucialidade da cruz de Jesus. Mas no meio adventista nós entendemos que a salvação acontece destas 2 formas. De outra maneira, nós seríamos levados a nos perguntarmos: se Jesus já resolveu o problema do pecado, de uma vez por todas, então o que ele faz no céu? Por que ainda estamos aqui? Por que ainda há sofrimento? Por que não houve a renovação absoluta da realidade que conhecemos? Simplesmente, a resposta simples para isso é porque o nosso sacerdote ainda está em trabalho de redenção, ainda está executando as suas atividades salvíficas. Essas 2 ações, aparentemente distintas, elas formam um todo, elas convergem e se encontram, de tal maneira que salvação abarca essas 2 realidades, sacrifício e intercessão. Sacrifício e intercessão. E somente depois, essas 2 atividades consumadas, nós teremos o Quipur, o juízo, que é a averiguação da aceitação do sacrifício, da perspectiva do pecador, e então o sacerdote saía para fora do santuário, estendia as mãos para o povo e dava a sua bênção, a sua paz, que é a efetivação do plano da salvação. O que ele quer dizer com isso tipologicamente? Naquele momento o plano da salvação estava realizado. Vocês estão em paz com Deus. Não há mais separação, não há mais conflito. É isso que acontecia na ministração da bênção. No sistema ritual hebraico, o sacrifício, gostaria de mencionar isso mais uma vez, não tinha validade inerente. Não tinha. E assim, havia absoluta necessidade de intercessão. A figura do sacerdote é central, é extremamente significativa no plano da salvação. Se não há sacerdote, não há salvação. É isso o que entendemos na linguagem bíblica. Sobre o sacerdote e o seu trabalho, nós percebemos na figura sacerdotal uma movimentação curiosa. O sacerdote, na Bíblia hebraica, ele tem uma dinâmica de representação. Como é que é isso? O sacerdote ele é um representante de 2 mundos, de 2 esferas da existência. Ele tanto representa Deus para os seres humanos, como ele representa os seres humanos diante da presença divina. E é isso que o santuário representa também. O santuário, ele é uma maquete, um microcosmo dessa transição. O pátio poderia representar o lugar onde estão os seres humanos. E o Santo dos Santos, o lugar onde está a divindade, onde está Deus entronizado. E o sacerdote faz essa movimentação, entre aspas, entre esses 2 mundos, essas 2 realidades, entre os homens e entre Deus. Diante dos homens, ele representa Deus, e diante da divindade, ele representa os homens. É interessante que os sacerdotes, o sumo sacerdote em especial, ele tinha sua roupa confeccionada com os mesmos tecidos do tabernáculo, indicando essa natureza dupla, mista. Ele é ao mesmo tempo homem e ele é ao mesmo tempo um ser de natureza divina. Um poema muito antigo que fala sobre o sacerdote vai fazer várias menções às atividades sacerdotais, mas diz que quando o sacerdote saía no pátio, o seu rosto brilhava como a luz do sol em seu fulgor, em sua força. O sacerdote, ele tem uma natureza, entre aspas, no imaginário hebraico, divina.
o sacerdote é homem e ele compartilha de aspectos, elementos divinos também. Ele é pertencente às duas dimensões da existência. Mas no Yom Kippur, no dia do juízo, quando o sacerdote se apresentava diante de Deus, ele se despia das suas roupas pomposas e ele ficava com aquela roupa mais simples possível. Aquela roupa mais simples, representando quem? Representando o ser humano. Percebe a movimentação do sacerdote? Ontem, conversando com a minha esposa sobre o sermão, eu disse para ela: tomara que eu não chore nesse momento, porque essa informação para mim é impressionante. O sacerdote é um representante de dois mundos, alguém que diante dos homens representa Deus, mas diante de Deus representa os homens. O Evangelho de João intencionalmente relaciona Jesus a alguém, diz que Jesus é alguém de duas naturezas. João 3,16 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, seu Filho unigênito. A palavra grega usada monogenes implica em alguém único, alguém especial, né? E é isso que Jesus é. Ele é único, exclusivo, o único de uma espécie, dizia meu professor Amin Rodor dentro da sala de aula, o único de uma espécie. E Jesus é descrito assim na Bíblia. Ele é uma mistura estranha, mas entre homem e divindade. E Jesus é único no sentido de que, diante dos homens, ele é o único que compartilha da natureza divina. Ele é Deus. E quando você coloca Jesus, se tivéssemos Deus Pai, o Espírito e Jesus ao centro, Jesus não se encaixa mais, entre aspas, na divindade, porque agora ele também é um homem. Ele não é mais, entre aspas, né, como os seres divinos são. Ele é o homem-Deus, o monogenes. A sua natureza única é o próprio emblema, o próprio símbolo do seu ministério sacerdotal. Assim como o sacerdote era um homem de dois mundos, Jesus é também um homem de dois mundos. Tem uma frase, eu não costumo usar frases dos papas, mas algumas vezes eles são apelativos. Eles cunham algumas frases convidativas. O Papa Bento XVI diz que em Jesus, vemos a face humana de Deus. Em Jesus, vemos a face humana de Deus, porque é isso que Ele é. Para os homens, Ele é Deus. O que Ele disse: quem me vê a mim, vê ao Pai. Para Deus, Ele é o representante da família humana. Reunido com seus discípulos, Ele diz: fiquem tranquilos, eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. Ellen White diz que Jesus nunca mais perderá a natureza humana. Durante toda a eternidade, Ele é o Filho do homem. Durante toda a eternidade, Ele será um representante da humanidade. Nós temos no centro do universo, assentado no trono, na corregência do universo, um representante nosso. Não é gostoso termos um representante nosso? Alguém que você diz: vou fazer uma ligação para um amigo em tal lugar, ele pode me ajudar. Vou fazer uma ligação para fulano. Não é gostoso? Nós temos um representante nosso, representante da humanidade, vestido com as roupas da humanidade, no centro do universo, com poder e autoridade para tudo. Toda a autoridade me foi dada, Jesus disse para os discípulos. E ali está Ele como nosso representante. Apocalipse capítulo 1, verso 10, os versos 10 ao 13. Nós vamos ler capítulo 1, versos 10 ao 13. Diz assim: João dizendo: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. João estava num sábado, semelhante a esse, tá? O dia do Senhor, e ele ouve uma voz por detrás dele, como voz de trombeta, uma voz muito forte, dizendo: o que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas. E aí vem as 7 igrejas localizadas no tempo, tá? Da qual nós somos Laodiceia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí os versos 12 e 13, ele vai dizer assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, a imagem do santuário construída, 7 candeeiros, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho dos homens. Você tem ideia de como isso é impressionante? Que nós temos na corte celestial um representante nosso,
pleiteando as nossas causas, lutando pelos nossos problemas, suplicando pela nossa salvação. Nós temos um representante nosso. Jesus não é descrito como um Deus, mas ele é descrito como um semelhante aos filhos dos homens. É assim que ele é descrito. E ele estava com vestes talares, cingido à altura do peito e uma cinta de ouro. Para você que não entendeu o que significa essas roupas, essas são as roupas sacerdotais. Ele está vestido de sacerdote, representando o ser humano diante de Deus. O capítulo 8 de Hebreus, capítulo 8, versos 1 ao 3, vão dizer assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então nós temos um sumo sacerdote que se assentou à destra da majestade no trono dos céus, como ministro do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para fazer tantos dons, oferecer tantos dons como sacrifícios, e por isso era necessário também que esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Soma-se ao fato de que Jesus é o nosso intercessor. Ele é também, antes de ser o nosso intercessor, o nosso sacrifício. Agora, imagine a intensidade, a força, a emoção, o apelo do seu intercessor, sendo ele o seu próprio sacrifício, aquele que se entregou por você, aquele que morreu no seu lugar. Com que tipo de apelo, com que tipo de emoção ele irá conduzir a sua intercessão? Eu imagino que ele será o mais apelativo possível, porque ele é alguém que está disposto a morrer no seu lugar e agora está se valendo dos méritos do seu sacrifício. A expressão hebraica kohen, que é a expressão utilizada para sacerdote, a maioria dos especialistas entendem que ela é derivada do verbo kin, que é o verbo permanecer, estar presente. E é justamente, nós vemos uma correlação no texto bíblico, capítulo 7, verso 25, o que o autor de Hebreus diz sobre o sacerdócio de Jesus. Por isso também, para salvar totalmente, capítulo 7, verso 25 de Hebreus, por isso também, para salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, ele vive sempre para interceder por eles. Um trabalho constante, ininterrupto de Jesus no céu é interceder por você. Isso me levou a pensar, enquanto lia este texto, na importância que o assunto da salvação tem nas cortes celestiais. O trabalho de Jesus, ininterruptamente, é interceder pela sua salvação. E, infelizmente, um contraste assustador com a importância que o céu dá para este assunto, o nosso desinteresse no tema da salvação. Mesmo quando falamos religiosamente, há questões mais práticas, mais objetivas, questões do cotidiano com o qual estamos mais preocupados do que com a questão central, magna do texto bíblico, a salvação. O céu lida com o assunto da salvação, a priori. As outras coisas também são importantes, extremamente relevantes, mas o assunto principal é o assunto da salvação. E é isso que Jesus está fazendo diante das cortes celestiais, intercedendo por você em todo o tempo, em todo o momento. Agora irei apenas mencionar alguns textos e as ideias que eles trazem. São muitos textos sobre o sacerdócio. Gastaríamos muitas horas aqui lendo esses textos. Então quero apenas mencionar alguns e trazer para você a ideia que eles têm. Hebreus 7, 26 e 27 diz que esse sacerdote é inculpável. Ele não tem mácula, não tem pecado. Obviamente, se Jesus tivesse pecado, ele não seria a resolução do problema, mas seria parte do problema. Ao invés de solucionar o problema, ele estaria também à deriva de um libertador, de um Messias. Capítulo 2, verso 11, diz que Jesus nos acolhe e ele nos abraça. Ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Olha que interessante. Qualquer que sejam os elementos que te afastam emocionalmente da presença divina, não há motivos para que eles existam, porque Jesus o aceita da forma como você é, onde você está, ele está de braços abertos. Capítulo 4, verso 14 e 15 de Hebreus vai dizer que Jesus é sensível às nossas fraquezas e limitações, porque ele mesmo tem conhecimento de causa do que é pertencer à história e à esfera humana da existência.
Ele sabe o que é estar cansado, o que é passar fome, o que é, entre aspas, estar num ambiente de insegurança. Não que ele tenha se sentido inseguro, mas ele sabe o que é um ambiente de insegurança, de medo, de tristeza. Nós temos um Deus que sabe o que é chorar. João 11 registra Jesus chorando em função do seu amigo. O pecado modificou inclusive a experiência humana da realidade. Deus não sabia o que eram as lágrimas, pelo menos não em experiência, talvez em potencial imaginativo, mas em experiência ele sabe o que é chorar. O sacerdote no Antigo Testamento carregava um peitoral, no peitoral um quadrado com 12 pedras. O número 12, nós falamos essa semana, um número representativo, e ali há uma evidência textual explícita dizendo, essas pedras representam as tribos de Israel. O sacerdote comparece então diante do trono de Deus, o Santo dos Santos, né? Ele comparece diante do altar, aliás, para oferecer o incenso e a oração com esse peitoral, diante do altar. O nosso sumo sacerdote também comparece diante de Deus como nosso representante, nos tendo em seu peitoral, nos tendo em sua memória, nos tendo em consideração. Capítulo 2, verso 18 de Hebreus diz que Jesus está disposto a nos socorrer nas lutas. Esse texto eu quero ler com você. Capítulo 2, verso 18 de Hebreus vai dizer assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. E ao mesmo tempo, 1 João capítulo 1, verso 9, que você conhece muito bem, vai dizer que se tivermos pecado, nós podemos confessá-los, porque ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda iniquidade. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Eu gostaria nesse momento de encerrar com você, não fazendo um apelo, mas encerrar com você, fazendo com que todas essas ideias se concentrem em um único texto. E gostaria de convidá-lo a refletir neste texto enquanto leio. É um texto de Ellen White, que está na obra Cristo em seu Santuário, páginas 113 e 114. Ellen White vai dizer assim: enquanto Jesus faz a defesa dos súditos da sua graça, Satanás os acusa diante de Deus como transgressores. O grande enganador procurou levá-los ao ceticismo, fazendo-os perder a confiança em Deus, separar-se do seu amor e violar a sua lei. Agora, ele aponta o relatório da vida deles para os defeitos do seu caráter e a dessemelhança que eles têm com Cristo. Como desonraram o seu Redentor, e para todos os pecados que ele os tentou a cometer, e por causa disso, ele os reclama como seus súditos. Satanás está no céu, ele vê os seus pecados todos os seus erros, transgressões, falhas, fracassos, quedas morais, e ele diz: ele é meu, ele é meu. Satanás reclama sua vida como sendo dele, dizendo que você não é digno de ser salvo, você está perdido por completo, não há nenhuma esperança, nenhuma luz pode ser projetada sobre as trevas da sua vida. É isso que ele diz para Deus. Então o texto vai dizer: Jesus não lhes justifica os pecados. Jesus não diz que você acertou ou que haviam motivos para isso, mas ele diz, o texto diz, mas ele apresenta o seu arrependimento pela fé e reclama o perdão para eles. Jesus suplica que Deus o perdoe. Jesus suplica que Deus lhe dê uma nova chance. Jesus suplica que a sua vida possa ser reconstruída daqui para frente, que novas páginas sejam entregues em suas mãos. Jesus então ergue as suas mãos, ele ergue as mãos ao Pai. Mãos que estão feridas diante do Pai e dos santos anjos, toda a corte celestial, anjos não caídos, todos os seres celestes e o próprio Pai entronizado. E Jesus acalma o alvoroço causado por Satanás levantando as suas mãos, e ele diz: Pai, eu os conheço pelo seu nome, gravei-os na palma das minhas mãos. Que Deus o abençoe.
respeito, contidos no peito, o momento chegou. Arco-íris no breu, mancho escuro do céu, que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande, agora já grande reluz a vitória, e anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, e que em majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. O som do clarim soa como um trovão, tremor que abre as tumbas do chão. Eu tento conter emoção ao rever irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa e os santos vestidos de luz relembram a cruz, o plano de salvação, e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão, e que em majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar em mundo de tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. Eu nem sei como descrever a visão de ter Cristo olhar pra mim, tocar suas mãos, marcas do amor, e ouvir o poder de sua voz a dizer: vem pra buscar, vem resgatar aos meus filhos que tanto amei. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que um dia criei. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao meu povo me unir. Eu voltei pra sempre. Eu voltei pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Amém. Pai querido, nós louvamos, Senhor, pelo plano tão extraordinário da salvação. Nós louvamos pela sua disposição de vir atrás de nós. Reconhecemos os nossos pecados e falhas, os confessamos diante da sua presença. Nos apoiamos nos méritos do nosso
substituto. E também nos apropriamos e nos valemos do nosso intercessor. Que a sua graça seja derramada sobre a sua igreja, sobre cada um de nós. Permita-nos o acesso à sua presença, à sua graça, ao seu amor, ao seu perdão. Dê um dia agradável e feliz para cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, venho lembrá-los do nosso app, o app da Central Paulistana, feito especialmente para você. Lá você tem acesso a todos os links da Escola Sabatina, a toda a programação, e lá você pode se manter informado sobre tudo o que acontece na nossa igreja e muito mais. Você pode participar também. Então, Multiforme, Ministério da Criança, Ministério Juvenil, Desbravadores, Aventureiros, todas as reuniões da nossa igreja estão no nosso app da Central Paulistana. Se você não baixou ainda, baixe o seu app e lá você vai conseguir participar de tudo que nossa igreja tem para oferecer para você. Quero lembrá-los também que hoje, às 14h30, o Multiforme continua com a sua escola sabatina, após aqui o culto, mas também com a sua série de estudos bíblicos, às 14h30 no Zoom. Nossa semana de oração está terminando. Amanhã, às 19h30, o santuário. E você não pode ficar de fora, seja presencialmente aqui na nossa igreja, seja também através do YouTube. Desejo a todos um excelente e feliz sábado. Só peço sua gentileza se permanecer assentado ainda, por favor. Nós precisamos só de fazer uma certa organização. Hoje nós tivemos que fechar a igreja, porque nós temos um número limite que é autorizado para que possamos continuar com a programação. Como a igreja faz? Ela divide pessoas que estão desacompanhadas na galeria e pessoas que estão com famílias ou estão em 2 pessoas na parte de baixo. Nós temos feito assim, que é para poder colocar o maior número de pessoas juntos. Então, vou pedir a gentileza, quando o diácono te orientar, obedeça a orientação do diácono, tá bom? Obrigado a você que está conosco, que esteve conectado conosco nesta manhã. Eu vou pedir uma gentileza, continue conosco. Nós iremos transmitir a lição da Escola Sabatina no mesmo canal em que você está conectado, então fique aí. Mais alguns minutos nós estaremos transmitindo a lição da Escola Sabatina e permaneça aí. Muito obrigado.